O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subiu para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridas irmãs e queridos irmãos que estão aqui presentes no santuário e aqueles que nos acompanham pela Rede Nazaré, a palavra de Deus nesta quarta-feira nos dá a ocasião de refletirmos muito seriamente sobre a nossa conduta como seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. É como que uma advertência muito séria para que nenhum de nós se deixe dominar pela vaidade. Naquele momento em que a mãe se aproxima para pedir 2 cargos de honra para seus filhos, é revelado não só a atitude daqueles 2, mas dos outros 10. Todos estavam interessados no poder. Todos estavam interessados em mandar. Queriam ocupar um lugar de destaque. E não é para isso que a gente segue Jesus de maneira alguma. Quem decide seguir Jesus Cristo e começa a fazer cálculos do poder, do status, daquilo que vai conseguir e tal, já perdeu a viagem. Era melhor nem ter começado a caminhar.
O caminho que nosso Senhor Jesus Cristo nos propõe, não só para mim que sou padre, mas para todos nós que professamos a fé nele, é um caminho de humildade. Quanto mais humilde nós nos tornamos, mais cristãos nós somos. A pessoa soberba, ela não consegue imitar Jesus Cristo, ela finge, ela não consegue. Ela pensa, mas de fato não segue. O caminho que nós somos chamados a percorrer é o caminho da humildade. Alguém diz sempre humildade, 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 você fala, mas se é o que faz a diferença na vida da gente. Até porque quem se aborrece ouvindo é porque não tem um pingo. Tivesse uma gota, escutava com atenção e guardava no coração. É preciso ser humilde até para participar de uma Santa Missa, porque quem se é tufado de orgulho, acha que não precisa de missa, não precisa de Deus, não precisa de oração, não precisa meditar a palavra, não precisa de nada. O orgulhoso, ele é autossuficiente, ele se basta. Eu já falei em outra ocasião, em uma homilia, que Judas se deixou confundir e se confundiu porque ele nunca seguiu Jesus Cristo com o intuito de aprender. Ele estava interessado na revolução que ele achava que Jesus ia promover, uma revolução política. É bem claro isso. Se a gente começa a olhar, eu não estou julgando Judas, não. Eu estou falando aquilo que a palavra mostra a respeito dele. O pouco que a palavra fala mostra que Judas seguia Jesus interessado no poder político também, porque ele queria lutar contra a dominação dos romanos. Então ele achou que Jesus Cristo era aquele que ia fazer uma revolução política de tal proporção que iria tirar os romanos de lá, colocá-los para correr. Então o interesse era esse. Jesus estava oferecendo algo infinitamente maior, que é o quê? A salvação das nossas almas. Nós temos que entender isso, meus irmãos e minhas irmãs, cada um de nós. Eu espero não usar palavras difíceis, nem confundi-los, mas o motivo pelo qual nós estamos aqui, eu presidindo essa missa e vocês acompanhando, é porque nós queremos alcançar a coisa mais importante que nós podemos alcançar sobre essa terra, que é a salvação das nossas almas. Nós queremos isso, salvação. E nesse ano da misericórdia, tudo toma ainda uma força maior quando nós entendemos que o maior interesse de Deus é salvar-nos. E por isso Ele conta com o nosso empenho pessoal. E a palavra de Deus hoje nos diz tão claramente que nós devemos ter humildade. Agora uma coisa, até na hora do ato penitencial eu falei e ficou na minha cabeça aquilo que eu disse. Nós temos que ter muito cuidado com um problema sério dos nossos dias. Vocês sabem qual é um dos maiores problemas que a nossa sociedade enfrenta hoje? É a crise da autoridade. Ninguém quer respeitar mais ninguém. Tem pai de família desistindo da família porque não é respeitado dentro de casa. Tem mãe que não sabe mais o que fazer porque percebe que a sua autoridade dentro de casa não conta mais nada. Isso não é vantagem, gente, isso não é progresso. Isso não é progresso. Isso não é progresso. Nós estamos nos iludindo que nós progredimos, nós não progredimos nada. Nós estamos fazendo um retrocesso terrível. Por quê? Porque não reconhecer a autoridade, não valorizar a autoridade, é institucionalizar a bagunça. Se um pai de família não manda mais dentro de casa, se uma mãe de família não manda mais dentro de casa, acabou-se. Se um sacerdote não manda mais dentro da paróquia, já era. E hoje em dia está assim. E todo mundo se justifica.
Ninguém quer obedecer a ninguém. Interessante. E nós nos dizemos cristãos. E Jesus Cristo nos mostra por A mais B que Ele foi obediente ao Pai em tudo, aceitando até morrer na cruz. Hoje Ele fala do cálice. Ele pergunta para os 2 apóstolos: vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Na hora que eu li, eu lembrei da oração dele lá no Getsêmani. O que foi que ele disse para o Pai naquela oração famosa que todos nós conhecemos? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Estão entendendo? Vamos tentar entender. Vamos fazer um esforço. Não jogue fora essa oportunidade que Deus está nos oferecendo hoje. É uma oportunidade para mim e para vocês. Nós temos que aprender com Jesus Cristo a importância de respeitar a autoridade. Ele sendo Deus, sendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Ele é obediente ao Pai. Ele reconhece a autoridade do Pai, o Pai dele que está no céu, como Ele nos ensinou a rezar. Essa mesma autoridade nós temos que aprender a respeitar para não deixar que tudo vire uma grande bagunça. Não pode. Queridos irmãos e irmãs, abramos o nosso coração para Jesus Cristo. Acolher Jesus Cristo não é só vestir uma camisa com o nome dele não, viu? Tem gente que pensa que acolher Jesus Cristo é pegar uma camisa com o nome dele e vestir. Não. Acolher Jesus Cristo e fazer dele o Senhor da nossa vida é imitá-lo. Nós temos que aprender a imitar Jesus, senão a gente está perdendo tempo. Todos nós temos que aprender a imitar. E nós aprendemos a imitá-lo de modo particular se nós também valorizarmos a humildade, a obediência. Quando um pai e uma mãe chamam a atenção de um filho ou de uma filha, eles chamam porque querem o mal do filho e da filha? Me digam, isso é uma resposta que mais comum e mais fácil de responder não tem. Quando um pai e uma mãe percebem que uma situação é perigosa para um filho e chamam o filho para poder aconselhar e pedir para ele não fazer aquilo, ele está querendo o bem ou o mal do filho? É o bem. Então, quem tem autoridade? Se o Santo Padre, o Papa, me manda uma recomendação, se o arcebispo ou o meu superior legítimo, o provincial, me dá uma recomendação, eu tenho que obedecer. Mesmo não gostando, eu tenho que obedecer. Por quê? Porque quem está à frente vê perigos que eu não consigo ver. Mas hoje em dia o negócio é o contrário. O pessoal não quer mais obedecer ninguém. Está incrível. E nem por isso a gente está mais feliz. Não vejo a humanidade tão feliz com essa desordem, com essa desobediência generalizada. Nós temos que respeitar a autoridade. Às vezes hoje o pessoal quer ridicularizar uma autoridade política. Quem colocou lá? Fomos nós. E se eu fizer anarquia, eu estou anarquizando com quem? Comigo mesmo. Ela representa ou ele representa quem? Representa o povo. Se eu começo a ridicularizar, a mim mesmo eu estou ridicularizando. Só que o pessoal está perdendo a noção. Por quê? Porque não reza. O problema de base é a falta de oração. O problema de base é a falta de oração. Tem muita gente que não reza mais. A oração tem que estar presente na vida da gente, da hora que a gente levanta até a hora que a gente vai dormir. Nós temos que ser homens e mulheres de oração. Ou nós rezamos, ou nós não teremos como seguir aquilo que Deus propõe para nós. E é preciso. Nós estamos vivendo mais uma quaresma. Para muita gente, quaresma e nada é a mesma coisa. Para o cristão, não. São 40 dias de preparação intensa para quando chegar na Páscoa,
a gente entender que aquele Cristo que entregou a vida por nós, ressuscitou e está vivo no nosso meio, presente na Eucaristia, presente com o ensinamento que Ele nos dá pela sua palavra. Olha que ensinamento grande esse de hoje. Se alguém quer ser o chefe, seja o servo de todos. Sabe, aquela ideia que nós temos do chefão sentado e mandando trazer as coisas para ele comer, vai buscar água, limpa meu sapato, ajeita isso. Isso aqui não foi o que Jesus Cristo ensinou, de modo particular dentro da igreja. Então a autoridade é serviço. E olha que Deus dá a gente vê cada situação que acontece e a gente ainda insiste em não aprender. Deus dá cada lição, e são tantas lições para que a gente compreenda que é preciso ser humildes, meus irmãos e minhas irmãs. Humildes até para ouvir uma homilia dessa. Eu peço perdão se eu pego pesado, mas é a palavra que está aí na nossa frente. Eu lembro de uma vez uma pessoa dizendo: mas não sei o que isso aqui o senhor está pegando pesado. Eu digo: gente, é o Evangelho. Se eu pegar o Evangelho de uma ponta a outra, eu vou ver que nosso Senhor realmente é exigente. E é exigente por quê? Porque nos ama. Um pai e uma mãe que amam um filho são exigentes. Se não forem, é porque não amam. Um pai e uma mãe que amam um filho é exigente, quer o melhor. E não faz por maldade, faz por amor. E a gente só entende depois. Quantas coisas a gente só entende depois, né? Quantas coisas a gente só entende depois que a gente olha e já está ali esticado. Eu, quando vou em certos velórios e vejo aquele desespero do pessoal se jogando em cima do cadáver, eu digo: oh meu Deus, remorso. Porque quando era vivo não reconhecia. Porque quem é obediente, respeita e faz a vontade, chora de saudade, chora e sente, passa mal, baixa a pressão, quer desmaiar, mas não faz aqueles exageros que a gente vê em certo lugar e depois vai saber a história todinha. Remorso. A gente tem que fazer enquanto é tempo, e nós estamos no tempo. É que nem a quaresma, nós estamos no tempo de rever nossas atitudes e de mudar. Quem anda com o nariz empinado, comece a botar um peso assim para baixar um pouquinho, né? Aquele pessoal que não baixa o nariz de jeito nenhum, comece a botar um peso, né? Para baixar. Porque de nariz empinado a gente erra o caminho do céu, quando a gente se der conta já está no meio das chamas, né? Nariz empinado, não vê, quando se der conta já está pegando fogo no pé e não dá mais para voltar, né? Tem que ter o narizinho mais baixo para poder reconhecer Deus, a ação de Deus e obedecer Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.